Oi, boa então, tarde. hoje é dia 18 de julho de 1910. Cada dia que a gente faz uma gravação, eu vou 10. retrocedendo. Quem sabe eu fico jovem outra vez, né? Pelo menos. 1910 teve a passagem do Halley, mas agora eu não sei. Olha, que Olha, coincidência. Agora está passando outro cometa, né? Tem outro Pois cometa é. aí. E a gente hoje vai conversar com o Fábio Pazini, para a companhia é o Fábio Paizinho, e seguindo essa série de pessoas que nos acompanham, a companhia está fazendo 21 anos, pessoas que nos acompanham nesse trajeto e são partes integrantes da companhia, embora não estejam necessariamente no palco, porque às vezes você até está, ou está na coxia, né? Nos lugares mais inusitados. E o Ederson também está aqui com a gente para Fábio. a gente bater um papo. Né? É legal falar, né, que para quem está seguindo essas conversas artesanais que a gente está fazendo, que todas as fotos, né, ou a grande maioria das fotos que ilustram as entrevistas e as conversas, né, são desse moço aí, né, embaixo. O Fábio, fotógrafo oficial da companhia, e até é uma coisa até que a gente precisa te pedir desculpas, porque só agora que a gente percebeu que nós não pusemos os créditos nas fotos que estão saindo nas gravações. Por quê? A gente já nem se preocupa mais, porque são fotos suas, mas mesmo assim deveríamos ter colocado. A gente vai tentar corrigir daqui para frente. As novas conversas... As gravações estão saindo... eu não vi as fotos aparecendo nas gravações. Sim. Sim, todas têm. Muitas fotos que são suas, porque não tem outras, né? Sim. Então, já está aí. Fábio é fotógrafo, né? E a gente sempre começa, Fábio, lembrando um pouco como que foi esse encontro da gente. Primeiro porque a minha idade já está meio avançada e eu já não lembro mais. Então, eu conto com a memória de vocês, para saber como foi, né, que a gente começou essa parceria. Você lembra? Apesar da minha memória ser bem ruim, eu sou muito bom para guardar algumas poucas histórias. Então, eu tenho detalhes, às vezes, de poucas, eu não tenho muitas. Então, as outras eu vou guardando no meu HD externo, que é a Mariana. Mas a história de como a gente se conheceu, eu lembro, porque foi numa festa de aniversário do Fábio, seu filho, Tatá, na casa que ele morava com a ex-ex, lá pertinho da Heitor Penteado. Olha! Você lembra disso? Lembro, agora lembrei. Eu fui com a Mariana na festa, era uma festa surpresa. Então eu fui com a Mariana na festa e lá eu conheci vocês dois. E aí a gente começou a conversar, e aí falando sobre essa coisa de fotografar, sobre os espetáculos, tal. A gente fala, depois a gente conversa mais então para fazer alguma coisa junto. E aí vocês me chamaram e eu comecei desde lá, desde 2000. Eu acho que as primeiras fotos são de 2006. Nossa. Ou será que foi ainda em 2005? Não, 2005 não, 2006 mesmo, 2006. Começo de 2006. Tanto que eu já fotografei a primeira edição do que digamos o que era o primeiro Visões Urbanas, que era com um grupo português. Ele estava nascendo ali, né? Uhum. Teve uma apresentação do espetáculo que tinha os guarda-chuvas lá na Paulista. Nossa. E as setas amarelas. As setas amarelas, isso. E você lembra o que estava acontecendo? O PCC tinha fechado, toda a cidade deu toque de recolher, e a gente ficou na Paulista com aquelas setas no meio do trânsito engarrafado, e ali você fez a festa, né? De fotografar.
porque nada... O Visões Ali Urbanas. você já começou sua estreia em grande estilo, né? Sim. E o festival nasceu nesse dia, né? Com essa questão da cidade mesmo, Sim. dançando com o que estava acontecendo, né? Performando com a realidade urbana. Essa foi parte da história eu não lembrava. a primeira edição do Festival Visões Urbanas, aconteceu nesse contexto. Inclusive, os guarda-chuvas que você se referiu, a gente fazia também na Praça da Sé, e grupos chegavam perto e falavam assim, a gente vai roubar tudo isso, né? E a gente ficou e não aconteceu nada. E, enfim, os portugueses que vieram para cá já também tiveram a sua estreia, assim, né? E então esse foi o começo, né, Fábio? E aí você já fotografava dança nessa época? Eu acho que eu ainda não tinha fotografado dança. Vocês estão ouvindo um barulho? Alguém aí na frente resolveu começar a fazer uma bateção de porta bem agora. Não dá para ouvir. Janela, vocês estão vendo que aqui é a janela, né? Enfim. Eu não lembro se eu já tinha fotografado dança. Eu tinha uma... Eu tive muitos amigos da dança na época que eu fiz faculdade na Unicamp. E aí eu acompanhava os trabalhos delas e acompanhava algumas coisas por lá, mas eu ainda não fotografava nessa época. E depois, quando eu comecei a fotografar, eu tinha essa vontade de juntar as duas coisas, que era esse gosto por olhar a dança e o teatro também, né? Apesar de que eu tive menos conexão com o teatro, mas a fotografia de palco eu gosto muito, né? De palco. E aí com vocês veio uma outra coisa mais forte, que além da fotografia de palco, é fotografar o espetáculo na rua, que aí eu passei a fotografar não só o espetáculo, como a cidade, né? Isso foi uma coisa que o trabalho de vocês e o próprio festival fizeram muito, de que quando eu estava fotografando coisas na rua, eu não estava fotografando mais só o espetáculo. Aí eu estava olhando a cidade com o espetáculo dentro ou um espetáculo com a cidade em volta. Era tudo ao mesmo tempo, né? Que legal. Eu lembrei de um detalhe agora. Eu lembrei que as primeiras fotos que eu tenho de vocês, eu devia ter procurado para olhar. As primeiras fotos que eu tenho de vocês eram vocês ensaiando Formas no Parque Buenos Aires. Sim. Olha só. Que ficaram Vocês estavam lindas. ensaiando e eu estava lá para conhecer o espetáculo, para começar a entender e fotografar, para depois fotografar uma apresentação na rua. Mas tem algumas fotos desse dia do ensaio que circularam muito tempo ainda. Algumas já muito boas que saíram ali, que fizeram parte dos folders, das coisas do Formas depois. Porque ao longo do tempo, né, Fábio, a gente foi criando uma dinâmica que parece que é assim. A peça está ficando mais ou menos pronta, está quase pronta. Aí você vem, você fotografa os ensaios, que é para o Ederson poder anexar as fotos já nos projetos que ele enviava, né? Olha, eu já estou falando até no passado, envia. Vamos pensar positivo. E aí, depois que você passa essa etapa, daí tem o ensaio geral. E aí você vai lá e fotografa também. E depois tem o dia da peça e vai lá e fotografa. Isso enfrentando 1000 dificuldades, né, Fábio? Porque tem restrições, o teatro você não pode levantar, não pode passar aqui, não pode fazer ali, e a luz nem sempre é a melhor, mas... E aí é isso, né? Perguntar para o Fábio como que é
Porque você assistiu o espetáculo antes como público, sem a preocupação do registro mesmo, de executar o teu trabalho, você está ali como observador. Isso influencia a tua, quando você vai fotografar realmente o espetáculo, né? Esse fato de você já ter acompanhado um pouquinho do processo, um momento antes, quando você vai fotografar, isso já te traz um outro olhar para o registro, ou o que acontece na hora é o que rola, enfim, como que é? Não, em geral sim, porque eu começo a prestar atenção prestar atenção no que está acontecendo na cena, onde que estão alguns momentos interessantes e como me posicionar em relação às cenas que vão acontecer. Então, às vezes eu até já escolho uma posição porque eu sei que a maioria das coisas vão acontecer daquele lado, ou aquela cena em que, por exemplo, tem uma que é bem gritante disso, que é o Espasmos, e sempre tem aquela hora do narrador que vem ali na frente com que o Diogo já fez isso e nos últimos foi o Marcelo. Marcelo. Então ele fica ali na frente. Para fazer ele com vocês atrás, eu tenho que estar posicionado ali à minha direita, né, que é no palco, é a esquerda do palco, mas para eu poder pegar ele olhando para vocês, porque se eu tiver no meio, eu pego ele sozinho lá do lado. Então eu já sabia, quando essa cena chegar, eu tenho que ir para aquela posição. Então isso, na verdade, acaba direcionando um pouco de como eu me posiciono para como eu vou fotografar o espetáculo. Tá. E essas três etapas que eu falei, elas ajudam muito a gente, porque, por exemplo, quando a gente vê a foto, fala assim, olha só, porque tem uma brincadeira na companhia que é assim, o Fábio vem hoje fotografar, então limpa o nariz, escova o dente, porque ele vai pegar tudo, né? E aí, quando a gente vê o ensaio, essa camiseta aqui deixou um pedaço da pele Pior, né? aparecendo. Pior, é isso. Eu falo assim, não, é só ensaio, né? Mas aí a foto linda sai no Fica lindo. ensaio. E aí no ensaio Exatamente. tava de meia, tava de óculos, tava... Exatamente. Todo Bem isso. desgrenhado e a foto é linda. E muitas vezes ela vai mesmo assim. Né? É, Ô, Fábio, você falou de três momentos, três maneiras da companhia se apresentar, né? O palco, o espaço não convencional, que às vezes que a gente às vezes divide esse espaço não convencional entre rua, espaços entre, né? Que é parques, praças e também museus, né? Então saguão de espaços como o Sesc, como a Praça das Artes, né? espaços entre, né? E tem o festival, que é um evento, vamos dizer assim, um encontro. Sim. Como que é para você, como profissional, como artista, registrar esses três momentos, né? O palco, que é um lugar mais fechado, com luz, enfim, a rua e com seus movimentos, as suas dinâmicas de convívio, e um lugar que é o festival, que é um evento, né? Que você tem uma preocupação ali de registrar não só o espetáculo, mas o que está acontecendo em volta, né? A relação dessa ação artística com o público, com a cidade. Como que é para você fotografar, assim, como são esses momentos e diferenças e, enfim, diálogos? Eu acho que a coisa, talvez as duas coisas mais gritantes sejam que, primeiro, fotografando no palco, o espetáculo está acontecendo isolado, né? É o palco e o cenário atrás. E não tem o público, eu não fotografo o público quando está no palco. E tem uma outra coisa que não tem como não ser que fotografando no teatro eu me incomodo muito mais com a minha presença. Então eu estou ali fazendo para mim, eu acho que eu estou sempre fazendo um barulhão com a câmera. Então eu acho que é como se eu tenho a sensação de que eu estou incomodando alguém que está perto de mim, porque fica aquele clec, 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 clec.
e as pessoas em volta vão estar, né? Opa, tem esse chato aqui fotografando. Ou então eu, às vezes, mudando de posição, indo para um lado e para o outro, também, né, atrapalha, porque a pessoa vê, às vezes, nem que seja só o vulto, você vê o vulto de alguém passando. Eu sou muito assim, quando eu vou assistir e tem um fotógrafo, eu fico olhando para o fotógrafo. O cara tá passando para lá e para cá, por que esse cara tá ali? Olha esse cara passando. Mas na companhia, a gente já assimilou a sua presença, a do Marcelo e a do Gaúcho, que são o Gaúcho que faz a iluminação, o Marcelo que faz o som e você que está fotografando. Para a gente é parte da companhia, né? Não é surpresa estar na coxia. E quando tem pessoas que são técnicos, assim, que estão por ali, a gente fala, olha, você vai ter que sair daqui, porque aqui só eles três têm livre acesso, né? Então, mas aí, continuando, nisso, a rua me dá essa liberdade. A rua, eu posso ir para... quer dizer, tem esses dois lugares ainda, né? Na rua é uma certa liberdade, que eu posso, em geral, circular, porque a presença do fotógrafo, em geral, não atrapalha. A não ser quando a apresentação do grupo se coloca de forma como se fosse como se fosse tivesse transformado o espaço da rua num palco. Então, por exemplo, se tem uma parede atrás, eles estão se apresentando na frente, não dá para eu ficar passando atrás. Mas se está no meio de uma praça, de uma coisa que eu posso circular, aí eu fotografo por trás do público para pegar o público olhando, fotografo de frente para o público para pegar do outro lado o público olhando a apresentação, para mostrar um pouco onde é que está. Então eu acho que eu acabei curtindo, ao longo do tempo, curtindo um pouco mais essa coisa da rua, de poder fotografar a rua, poder fotografar o espetáculo acontecendo e ter essa liberdade de saber que ali eu não estou atrapalhando, que não tem barulho de câmera, não tem... Eu posso andar para lá e para cá, atrapalhando menos. E falando do espaço intermediário, ainda tem um pouco dessa limitação, dependendo do que é o espaço intermediário. Então, às vezes, um espaço dentro de um museu, dependendo de como tiver configurado, onde vai ser a apresentação, eu também não posso ficar passando atrás. Mas, da mesma forma, em geral, tem mais liberdade de que o ruído da câmera incomoda menos e o próprio fato de eu estar andando para lá e para cá também incomoda menos, porque em espaços assim já tem outras pessoas transitando, né? Então, não está tão... A minha presença não atrapalha tanto. Então, eu fico um pouco, no palco, eu fico um pouco mais, dentro do teatro, eu fico um pouco mais tímido, porque eu fico tentando não atrapalhar. Né? Eu fico tentando estar um pouco mais parado no lugar para não atrapalhar. E, sei lá, às vezes também tem para algumas coisas, o efeito da luz do palco é mais dramático na foto, né? E que na rua você tem a luz que tem. Eu lembro de muitas apresentações de vocês atrás da igrejinha lá no Largo Santa Cecília, que às vezes a luz realmente não estava a fim de estar no lugar certo. Não tem jeito, é a hora do dia, é o sol, é a nuvem, é o que acontece, você não tem como controlar, é o que tem, né? Então, mas tem árvore, tem sombra, tem igreja, tem coisas que é o que temos. Na Praça das Artes, você tirou... Bom, suas fotos sempre são muito lindas, mas eu acho que na Praça das Artes, que é um dos trabalhos mais recentes, né? Que é o Estranhos Seres, que você fez a festa ali, né? Porque o cenário, ali o lugar já é maravilhoso, né? E ali tem fotos que são muito lindas. Bom, todas as peças, né? Mas ali mostra uma força, né? O trabalho parece que fica mais forte e as fotos valorizaram demais ali aquela peça, né? O fundo Ficou cinza. muito lindo.
é um lugar que parece que o cenário foi montado pronto para isso, porque tinha alguns pontos de luz que favoreciam algumas das cenas em que vocês estavam individuais parados num ponto, e justamente vocês paravam embaixo dos focos de luz, que era a luz que tinha lá, né? Vocês não inventaram nada, a luz estava lá. Tinha a parede no fundo e numa das laterais você tinha um pedaço dos prédios do centro. Então tinha essa cena de você pegar de uma das laterais, pegar vocês com a cidade de fundo, né? Sim. Mesmo tudo ali. E Fábio, você para escolher as fotos, fala um pouquinho desse processo que eu acho que é bastante sofrido. Não vou nem comentar nada sobre isso, viu? Que é assim, você fez 500 fotos e aí você vai selecionar, porque você não manda todas para a gente. Porque você tem esse primor, que é o olhar do fotógrafo, que a foto eu posso olhar e achar que está linda. Você vai achar 5.000 defeitos ali. Então, você faz uma pré-seleção. Como que é como que é esse processo, né? É curioso, porque às vezes eu tenho inveja quer dizer, não sei se eu tenho inveja ou não, mas enfim, o fotógrafo o fotojornalista, ele em geral tem que selecionar algumas 3, 4 fotos, uma, duas, para uma, né, quando é uma matéria, às vezes é uma foto só, às vezes ele manda algumas para o editor selecionar, enfim. É um processo muito mais. Você tem que ter uma coisa que conte a história, né? Quando eu estou fotografando o espetáculo, uma que eu já tenho dedo pesado. Eu vou fotografando bastante, eu vou fazendo, né, vários momentos. Eu fico sempre olhando, nossa, esse pedaço eu quero, nossa, esse pedaço eu quero, nossa, esse... E aí eu estou fotografando tudo. Quando eu vejo, eu estou fotografando tudo. E aí, selecionar depois, tem dois lados. Uma que eu estou sempre olhando, lógico, se eu acho que a foto funcionou, se está com foco, se está com a luz, se está alguma coisa. E também, às vezes, eu olho detalhes que eu falo, puxa, isso daqui não está exatamente como eu queria, mas eu acho que eles vão gostar desse pedaço da cena, ou eles vão gostar... sei, talvez isso daqui interesse mais a eles do que a mim. Então, tem esses dois lados, né? O que eu gosto e o que pode interessar a vocês. E mas tem uma coisa curiosa que eu tenho e que nisso o trabalho de vocês me favorece, que eu sempre gostei muito, principalmente na dança, das fotos que estão na metade do movimento, né? Então, é engraçado, eu vejo, por exemplo, eu costumo não gostar muito de fotos de balé clássico, porque fotografia do balé clássico, o fotógrafo está preocupado naquele momento em que a bailarina tem que estar na posição perfeita. Uhum. Eu gosto do não perfeito, eu gosto do pedaço entre um e outro, entre um momento e outro, alguma coisa que está para acontecer, ou às vezes uma perna torcida de um jeito que só está torcida no meio do movimento. Você não para naquela posição, você não um pedaço do movimento que justamente mostra esse meio do movimento e não a coisa estática final, né? Então, nisso eu digo que o trabalho de vocês me favorece, porque como vocês em geral não têm a coisa de uma posição perfeita, né? O meio do movimento também é uma coisa muito legal para aparecer nas fotos de vocês. Uhum. Sempre, às vezes, umas coisas que só aconteceram naquele instante e que só a fotografia vê. Quando a gente está lá assistindo, às vezes vê alguém mexer para lá, mexer para cá e tal. Esse meio do caminho, esse indo, só está na fotografia. Na hora você vê o movimento inteiro. Você não vê a coisa que está no meio do caminho, né?
Então, é outra coisa que o fotógrafo acaba se divertindo bastante, de ter esses instantes do meio do caminho. E eu, quando eu estou editando, é isso com todos os trabalhos. Até eu faço. Teve uma época que eu fotografei muito casamento, e mesmo editando fotos de casamento, de festas ou do espetáculo, é muito comum você me ver vibrando com as fotos. Então, eu estou aqui fazendo, tal, não sei o que, editando, passo uma foto boa, outra foto boa, de repente eu vejo uma coisa, falei, olha, não, será que eu peguei? Vou para a foto seguinte, yes! Aí eu bato assim, comemoro, falo, consegui, olha, aquilo. E aí comemoro porque eu lembro daquela hora em que eu estava lá fotografando, em que eu vi isso acontecer e eu tentei pegar e aí aquilo conseguiu acontecer, tá lá registrada, a foto que realmente aconteceu. Ou então uma frase que eu aprendi com o Walter Firmo. O Walter Firmo é um fotógrafo carioca, que é das antigas, muito conhecido. E ele, quando ele dava nos cursos dele, quando ele estava olhando as fotos que a gente fazia, tá? A gente fazia as fotos lá dos projetos que tinha para fazer para a aula. E quando a gente estava lá olhando as fotos, ele olhava a sequência de fotos. Às vezes via uma foto e a outra, tal, e virava para você e falava assim: você deixou a foto lá. E aí ele enxergava na foto que a gente tinha feito alguma coisa que ele viu ali, ou que a gente não viu, ou que ficou nesse instante. Era um pouquinho antes, era um pouquinho depois. Ele falou, não, você deixou a foto lá, ela não veio. Então, às vezes, eu olho assim, eu tô lá editando, e aí, nossa, esse instante, eu queria ter pego isso, aí passou, putz, deixei a foto lá. É muito interessante. Que era para ter feito e foi. Que legal essa ideia. Você estar vendo as fotos e você, ao olhar as fotos, você repara alguma coisa que estava atrás. Isso acontece muito na fotografia de rua. Você repara alguma coisa que estava atrás que na hora você não viu e falou, putz, eu perdi. A foto ficou lá. É isso, deixei a foto lá. Que legal essa ideia. Isso dá uma bela peça. Sim. Dá uma bela peça. É muito interessante ver o Fábio falar sobre essa sensação, né, essa emoção na hora de editar, de relembrar o que aconteceu e pegar esse gancho para falar um pouquinho da memória, né? E a memória da companhia, nós estamos falando de artes cênicas e de coisas que acontecem e só acontecem no ao vivo e acabou. Não fica nada daquela experiência a não ser o registro fotográfico, o filme, né? As suas fotos, elas também ajudam a guardar a memória da companhia. Isso é muito interessante. E nas exposições que a gente faz, né? Aí aquela memória ela se configura em um outro lugar, né? Porque a foto ela fica ou no site ou nos materiais gráficos. Como é para você quando essa memória se materializa num tempo e no espaço específico ali e as pessoas podem ver aquilo fora dessas telas de computador e de celular e ver aquilo ao vivo ali? Como que esse fio da memória passa para uma exposição, por exemplo? Como que é para o artista, para a gente é muito interessante ver as nossas fotos expostas e a memória da companhia ali disponível para as pessoas acessarem, né? Mas e para você que fez esse registro? Em que a maioria das vezes que a foto é vista, ela é vista no meio digital hoje, talvez. Eu ia até te perguntar isso. Como que... Depois a gente pode falar um pouco dessa questão. Como que está a foto hoje? Mas tudo bem, fala aí. Eu não sei se eu sei responder isso, mas a fotógrafo em geral ele tem um carinho muito grande pela foto impressa. Principalmente porque impresso você consegue fazer tamanhos maiores que não... É isso, você pegar uma câmera bacana,
e ir fotografar, escolher um momento, escolher uma coisa e fazer um belo do registro para isso depois ser enxergado numa tela de celular desse tamanho assim. Pois é, Falando, não tem a menor graça, né? sim. Não tem a menor graça. A E não ser também que você faça pensando nesse tamanho. e a pessoa também se detém naquela foto 3 segundos, né, Fábio? É uma passagem de dedo, né? Sim. É. Porque é justamente uma foto. Então, aí a gente volta na história da edição também, né? Quando eu me coloco nessa, não consigo selecionar, fazer uma seleção mais enxuta e tem uma quantidade de foto muito grande, e aí você vai acabar se perdendo na quantidade de fotos e não vai reparar detalhes. E quando você tem menos fotos para ver, você vai olhar um detalhe maior daquela foto. Então, numa exposição tem isso. Numa exposição, a foto está lá parada, né? Um tempo para você olhar detalhes daquela foto que ela está, em geral, numa impressão maior. Então, é raro você ter uma tela de alguém que veja numa tela grande assim, né? Enfim. Então, nesse sentido também, você acaba passando mais tempo na frente de uma foto porque ela te oferece sei lá, uma visão melhor do que da cena toda, né? Quando você está numa foto mais ampliada, do que quando você está vendo numa tela de celular ou na tela do computador. E as exposições criam uma narrativa também, né? Que é legal acompanhar, né? Sim. Agora, a gente está sempre frustrado com essa questão das exposições, né? Porque ou a verba para fazer exposição, quando a gente faz, ela é muito pequena e fazer uma exposição é caro, né? É uma coisa muito cara. E também tem a questão, daí você vai entrar outra vez na questão da edição, que fotos que você vai pôr, já que todas são boas, né? 90% já porque você já fez uma edição para mandar para a gente. Então, aquelas fotos que nós temos já são boas, né? E o que pôr e o que tirar já é um sofrimento. E a gente nunca está satisfeito. E aí vira e mexe e vem aquela conversa de vamos fazer um livro com as fotos do Fábio, e para cada foto a gente vai desenrolando a história da companhia. Mas isso aí precisa Para os também de um... 25 anos da companhia, a gente já Quem sabe, né, temos Fábio? 4 anos para pensar aí, Fábio. Porque... Eu posso até mexer uns pauzinhos aí para pensar nisso. Né? Legal. Porque esse assunto a gente tem lutado que se colocou um problema sério para nós, que é a gente não poder se apresentar, né? Porque, que nem disse a deputada que trabalhou no projeto Aldir Blanc A Jandira Fegali. Que ela falou que artista, a especialidade do artista, uma das especialidades é juntar gente. Isso que a gente não está podendo fazer. Então, começou até para exercitar um pouquinho dessa experiência no palco ou na rua, a gente começou. Então, eu propus para a companhia gravar pequenos vídeos com o celular, né? Gravar pelo celular, cenas em casa. E aí já resultou em 2 trabalhos. Mas até chegar nisso foi um balde de discussões, porque a gente não queria fazer, estava resistindo, porque a gente sabe como é que vai ser, né? Começa a ficar muito cômodo, a pandemia começa a ser cômoda para vários setores já, né? Então, daqui a pouco você não precisa mais do teatro, não precisa mais de escritório. Não precisa mais de professor ao vivo. Não precisa mais de pessoa, então tá bom. Então, só que no fim, para não ficar
sem a prática artística, a gente começou a fazer. Mas esse não é o que a gente quer, não é o suporte que a gente quer. E com as fotos, como que está sendo, né? Porque eu também acho foto no papel é muito mais saborosa. Tudo bem você ver uma foto na tela, uma tela de boa resolução, mas a foto no papel, eu defendo que ela não pode morrer, né? Como está morrendo o jornal Sim. impresso, por exemplo. Eu não sei como que você está vendo isso, se quiser falar um pouco. Eu não sei se eu tenho uma boa referência para te dizer, não. Mas, na verdade, eu acho que uma parte das pessoas só vai perceber a falta da foto impressa daqui a alguns anos, quando for procurar suas fotos. Porque as pessoas, acho que se acomodaram um pouco também a ter as suas fotos só no computador ou no celular. E a coisa ficou também... a gente tem a foto disponível o tempo todo, de estar com a câmera para fotografar o tempo todo, porque é o nosso celular que está o tempo todo com a gente. E a gente fotografa mais, fica menos tempo admirando cada foto, porque antes, sei lá, no nosso tempo, saía com a câmera, né, com a família, fazia um tanto de fotos, imprimia e era aquilo que você tinha. E as fotos, sei lá, de uma viagem em família não passavam de 20, 30 fotos, né? E aí você tinha o álbum e era aquilo que você tinha por muito tempo. Hoje em dia você tem muito mais foto de uma mesma viagem, muito mais, e aí talvez a gente dê menos valor a cada foto individualmente, mas eu tenho a sensação que isso é uma coisa que não sei, parecia papo de fotógrafo saudosista quando no auge da transição para as câmeras digitais, os fotógrafos dizendo que era muito importante fazer o álbum e as pessoas talvez não fazendo tanto álbum, elas vão se arrepender no futuro, quando não tiver esse álbum e, sei lá, o CD onde estava gravada a foto, Sumiu. ele não abre mais, não funciona Sim. mais. Ou a pessoa vai, putz, né, queria achar aquela foto e aí é uma quantidade muito grande de HDs e de pastas. Vai saber onde que está a foto e não vai achar. Quando a gente tinha muito menos fotos no álbum, era mais fácil ter essa coisa. Então eu acho que daqui a alguns anos as pessoas... porque muita gente hoje fotografa, pega, sei lá, uma foto de uma festa, não imprime. Fica lá com CD, hoje nem mais CD, né? Já há um bom tempo a entrega de foto deixou de ser até gravado em meio físico. Eu estava um tempo atrás gravando num pendrive, que era uma coisa bacaninha. Hoje é tudo enviado por internet. O que a pessoa faz? Onde que ela salva isso depois? Não se sabe. Sim. E no futuro, se a pessoa ainda vai ter essa foto, como a gente tinha no nosso álbum, não sei. Sim. Né? Qual é o cuidado que cada um está tendo com os seus registros, com as suas memórias, né? Tá na nuvem, né? Tá na nuvem. A gente percebeu isso. Nós começamos a fazer os vídeos para brincar com as crianças na pandemia, né? A gente manda para a Helena, para a Yolanda, para as crianças que estão perto. E aí, quando a gente chegou no vídeo número 100, a gente falou, olha, vamos parar, porque nós não temos mais nem objeto, nem boneco, né? Acabou, a gente varreu, foram 100 vídeos. Então, o último ia ser uma brincadeira, que são, quando eu e o Ederson, a gente viaja, a gente sempre, nos lugares que chega, tira uma foto com as duas mãos assim. Então, a gente tem uma coleção de fotos com as mãos.
E aí, então, a gente fez uma brincadeira para as crianças, né, mostrando os lugares. E aí a gente falou assim, mas cadê as fotos da casa do Fábio, da viagem para os Estados Unidos? Cadê? Tá no celular. Então, é a primeira vez que a gente viaja e não imprime foto. Então, assim, a gente ficou assim, não, nós vamos imprimir essas fotos. A gente não vai cair nessa de deixar isso aqui, porque o celular não valoriza a foto. Ele Sim. não valoriza. Você vai lá com o dedo, é um monte de quadradinho, quadradinho, quadradinho. Ele pode servir para uma referência. Eu estou dando aula, eu quero mostrar uma cena, eu tenho aqui rápido, né? Como eu sou essa saudosista, né? Eu brigo com o Marcelo, que é o pesquisador musical da companhia, porque eu quero ter as gravações para eu pegar na mão. Ele fala, mas para que você quer isso? Porque já está lá, está lá. Não, mas eu quero ver o encarte, eu gosto de folhear. Não existe mais isso, né? Sim. E sei lá, e vai ver que é assim também, né? Mas a gente está conversando de 20 anos, 21 anos, em que essas modificações vieram acontecer, né? E agora a gente passou por tudo isso. O Fábio já gravou CD, já gravou pendrive e agora manda pelo WeTransfer ou pelo Drive, é onde está chegando as fotos. O Fábio, e agora, só para terminar, agora com essa pandemia, eu acho que a gente vai ter uma outra etapa, né? Nessa relação com a fotografia, né? Que eu não sei bem qual é, ainda não consigo ver, mas eu acho que vai ter uma outra. Porque, por exemplo, Fábio, eu não sei, as fotos que eu tenho tirado, quando eu não sei nada de foto, você sabe muito bem, né? Para mim é só marcar um momento. Eu bato a foto, meu celular não é última geração, mas quando ele... Na verdade, eu estou mentindo, é com esse treco aqui, o iPad. Uhum. Quando eu bato a foto, é foto, não é vídeo, mas ele mostra para mim, quando eu abro a foto, os 2 segundos antes do estilo. Você já viu isso? Entendi. Eu acho que eu sei o que é. E eu fui descobrir quando eu cheguei aqui em São Paulo, que eu fui olhar as fotos que eu tinha tirado lá, e você vê 2 segundos... Você achava que era um momento e era outro. Pois é. Enfim, não sei o que vai ser, né? O que vai ser das relações através das imagens, né? Hoje a gente está trocando imagens direto, né? Manda por WhatsApp, manda por e-mail, redes sociais, a comunicação. E é a primeira vez que nós fizemos uma peça e agora estamos fazendo um outro trabalho, um pequeno trabalho para apresentar online, que não vai ser fotografado. Eu posso ficar aqui fazendo print screen? Por favor. Legal. A gente te avisa e você fica aí fotografando. Eu estou fazendo print screen. Tá joia. Ô, Fábio, eu queria te perguntar uma coisa. Assim, quando você tira uma foto, daí ela passa por um processo, por uma arte, né, do nosso designer gráfico, o artista gráfico, o Bruno Pucci, e quando você vê aquele teu trabalho, a tua imagem, a imagem que você criou, inspirando uma terceira coisa, né, gerando uma terceira coisa, né? Como que você sente isso? Como que é para você essa manipulação e a transformação do trabalho artístico numa peça gráfica ou preenchido por uma outra dramaturgia, uma outra narrativa, e aí
você chega lá e vê um catálogo com a tua imagem, aquilo tudo transformado. Gosta, é legal? Como que isso? Então, eu gosto, eu acho, é curioso porque as primeiras vezes que isso aconteceu, não, ou a maioria das vezes, não é pensado, né? Então, é alguma foto que já existe em que ele trabalha em cima, e é muito divertido ver a foto ganhar uma nova vida, ganhar uma, uma outra interpretação, talvez, né? Mas já aconteceu em tempos recentes de ter a conversa, né? De ele dizer para mim, olha, eu queria uma foto que tivesse isso para poder fazer o cartaz porque eu tive essa ideia. E aí eu ia atrás dessa foto para ver, para conseguir a foto para essa foto virar a arte dele, né? Então, Olha, Isso segredos, é Mirtes. muito legal, porque eu sinto, né, que entre as pessoas de bastidores, vamos chamar assim, né, então eu estou falando do Gaúcho, que é iluminador, do Marcelo, que é sonoplasta, você, que é o fotógrafo, do Bruno, que faz o material gráfico, tem uma harmonia. Não são pessoas que se complementam, E né? Não dialogam, né? há não há competição, não há. É muito bonito ver essa conversa, né? Porque eu já vi você conversando com o Gaúcho fala: olha, aquela cena ali está mais escura, mas hoje o Fábio vai fotografar, então eu vou aumentar um pouco a luz e vocês que se deem aí no palco, né? Eu falando em falo: luz, eu olha o estou sumindo Botinho. aqui, né? Você tá ficando mais escuro aí, Fábio. O sol se pôs e aí eu abri a janela aqui o máximo que eu podia, mas eu estou sumindo. Você pode acender a luz. Eu acho que eu vou acender uma luz. Peraí, deixa eu ver se eu fizer isso daqui, ó. Aí, Ganhei um pouquinho de tempo antes de ir lá precisar acender a luz. Ó. com... Mas é isso, eu acho que tem uma harmonia, né, nesses trabalhos que é muito bonito de pegar todo. O trabalho em grupo é muito saboroso, né? Junta os artistas, é, depois, assim, não sei, eu não consigo pensar outra forma, né? E fico sempre no sofrimento, sempre a questão da verba. Porque mesmo quando a gente viaja, eu, por mim, carregaria todo mundo. Né? Você, o Gaúcho, o Marcelo, iria todo mundo. Eu lembro para mim, tem uma das melhores lembranças dos meus anos de fotógrafo foi justamente a viagem com vocês pelo litoral norte, Ah, que a legal. gente parou em algumas cidades, essa coisa de estar o dia inteiro junto, chegando junto nos lugares em que vocês estavam escolhendo o espaço, como que ia ser o espaço, e eu ali como fotógrafo até opinando, não, acho que se fizer assim vai ter a luz assado, vai ter assado, vai estar público aqui ou ali, enfim. Você falou agora de levar junto, eu lembrei dessa viagem. E E essa... lá no litoral você tirou uma das fotos mais lindas que a gente tem. Sim, Ela chega a ser mística, né? Porque acabou a luz. na praia. Vocês na praia. Sim, é linda. Sim. E a Sim, uma foto importância... Não tinha luz nenhuma, não tinha iluminação nenhuma, estava quase sem luz e eu fui no limite do que a câmera conseguia. Eu acho que ainda era com a câmera anterior, que enxergava menos ainda na pouca luz. E aí... E essa foto está no pôster e ele já está ficando velho, eu já estou começando a ficar desesperada porque eu quero fazer outro, né? Sim. E que é importante nessa fala de vocês, da Mirtes e do Fábio, né, sobre a continuidade, né, a nossa preferência, né, e a nossa afirmação da continuidade, porque às vezes a gente recebe e-mails aqui e telefonemas, olha, vocês vão se apresentar, vocês não querem que a gente fotografa, eu não cobro nada,
é só uma experiência, a gente fala, não, a gente já tem um fotógrafo, né? A gente já tem uma pessoa que está junto, que acompanha esse repertório, que tem a sua linguagem, né? E é isso que a Mirtz falou, né? A gente já criou relações e diálogos entre os artistas e Sim. colaboradores da companhia, Eu né? acho que a gente não criou um diálogo assim saboroso com a parte cinematográfica. A gente ainda não. A gente já teve, por exemplo, cineastas muito legais que trabalharam com a gente, mas o cineasta, eu não sei, eles pegam trabalhos longos e viajam. E quando a gente vai contatar, e que a gente não pode manter cineasta aqui grudado, né? Imagina. Então, só chama quando tem um trabalho para apresentar. E aí eles ou não estão aqui, então... mas a gente fez uma parceria com os Irmãos Guerra, que são muito legais, mas eu não sinto eles tão próximos como é com você, com o Bruno. Até porque essa história do cineasta eu não vou poder abrir muito, né? Porque ele começou a ficar muito próximo da companhia e a gente já logo viu por quê, né? Porque ele estava bastante interessado numa das atrizes, né? Ô, Fábio, a gente fez essa pergunta para quase todos, acho que ou para todos. Que espetáculo você mais gostou, mais gosta de fotografar? Pode ser palco, pode ser rua. É difícil dizer, mas eu acho que eu sempre tenho um carinho especial pelo Formas por ter sido o primeiro. E porque justamente não só foi o primeiro, mas foi o que me jogou nessa coisa de fotografar a rua, porque eu lembro que tinha a cena das flores de origami, e aí eu ia atrás das flores de origami, então eu fotografava ela. Eu lembro lá no pátio do colégio, uma enrolada num poste, então tem o poste de metal lá da praça, e eu fotografando aquela flor, então é a flor de origami, então na verdade é uma flor de papel, presa com arame no poste de metal da cidade, né? E aí vocês ali atrás. E depois também a cena final, que tem os lenços voando, né? Uhum. E aí também essa coisa, né, que não são só vocês, são os lenços também, então, enfim. Os origamis Os origamis da Alzira Catone, né, que nós estamos falando da peça Formas que o acaso e o vento dão às nuvens, né? Uhum. E a Alzira também é outra artista que está conosco há muito tempo, com os origamis, né? Está junto com a gente. Quantos artistas? Esses encontros estão muito legais. Eu não sei para quem que está vendo se é tão saboroso como para a gente, mas a gente está colocando assim, sabe? Olha, todas essas pessoas estão conosco, é uma história de vida, né? Inclusive, eu chamei o Cláudio e a Márcia, porque eles têm... a gente tem em forma de agradecimento mesmo, porque eles foram fundamentais no começo da companhia. São os patronos. Porque eles são os patronos, eles foram os fiadores da sala que a gente alugou. Ninguém queria ser fiador da gente, nem pai, nem mãe, nem irmão, nada. Ai, não, teatro, vocês estão loucos. E a Márcia e o Cláudio, eles foram. Então, a gente está convidando eles para conversar, né? Então, essas ligações são ligações de vida, elas não se pautam pelo dinheiro,
elas se pautam por esse sabor que a gente tem de estar junto, de trabalhar. O Fábio vai E fomos desaparecer. vivendo, né, Fábio? Veio o Eu estou filho. desaparecendo de vez. Você Eu tá... acho que eu preciso acender a luz. Eu preciso acender a luz. Peraí, dá um minuto. Mas a gente já está terminando também. Acende Mas aí. acende Você a luz que você assim, com essa sumiu. luz, assim? Você acha que termina assim, com esse fade? Olha, seria muito legal. É isso. Não sei o que mais, Ederson. Se tem mais alguma coisa? Não, acho que a gente termina com essa pergunta mesmo da peça que ele mais gosta, né? E legal lembrar do Formas e também lembrar dessa relação com a família, né? Mas o Fábio está sumindo. O Fábio Sumindo mesmo, tô dizendo, ó. Tem mais nada aqui. e companheiro da Mariana, que é filha do Cláudio e da Márcia, né? Então tem um Então, tem essa cruzamento aí conexão. de família, de afinidades e afetos aí que a gente tem juntos. E vamos terminar com o Então, continuemos, né, Fábio? Sim. Continuemos. Muito Obrigada. obrigado, viu, Fábio? Apesar de eu ter sumido aqui, eu tô aí ainda. Tá bom. Obrigada. Muito bom. Beijo, Fábio. Muito bom. Tchau. Obrigado. Beijo. Obrigado.